Oitavo mito em relação a ensino de ECG. Eduardo, até entendo ali a maior parte das coisas de eletro, mas a arritmia não tem como. A arritmia é meu calo. Como é que eu faço para aprender a arritmia de forma simples, né? Sem ser nenhum bicho de sete cabeças? Então, vamos colocar aqui as coisas sob perspectiva. Primeira coisa, a arritmia cardíaca pode ser um assunto complexo, extremamente. Eu vou dar um exemplo. Tem vários casos que a gente chega de arritmias mais difíceis, que a gente, como cardiologista, rapaz, estou em dúvida, que mostra para um arritmologista, ele acha que é uma arritmia X. Você mostra para outro muito experiente, ele acha que é uma arritmia Y. Você mostra para um terceiro e ele acha que é uma arritmia Z, ou seja, mesmo especialistas, e aí a gente está dizendo especialistas de alto calibre mesmo entre eles, às vezes, eles não chegam em consenso. É muito comum isso em congresso de arritmia, você colocar lá casos mais difíceis e fica ali uma parte da plateia achando que é uma coisa, outra parte achando que é outra. Tem um arritmologista muito conhecido, falecido já, que falava muitas vezes quando os residentes iam conversar lá, ele falava, rapaz, não sei, isso aí eu só vou descobrir no estudo eletrofisiológico, né? Então, a pessoa já que era das pessoas mais conhecidas de arritmologia do país, tinha aquela humildade de dizer, sinceramente, aqui só pelo eletro, eu estou em dúvida, vamos para o estudo eletrofisiológico. Então, essa primeira colocação que eu estou colocando é o seguinte, né? Tem assuntos que, se você for aprofundar demais, pegar aquelas raridades, vai ser complicado mesmo para quem só trabalha com isso. Essa é a notícia ruim. A notícia boa, a maioria dos médicos não vai precisar dominar isso. Por quê? O feijão com arroz que chega ali nos plantões, até nos ambulatórios de cardiologia mesmo, né? Para o especialista já em cardiologia, 95%, 98% das coisas de arritmia vai ser as arritmias mais simples, né? Taquicardia atrial, taquicardia sinusal, fibrilação atrial, flutter, taquicardia por entrada nodal, nos casos das bradiarritmias, né? BAVT, BAV de segundo grau, enfim, são as coisas básicas que todo médico tem que saber diagnosticar. Por quê? Porque no seu plantão, aquilo que a gente já falou em vídeos anteriores, não é o cardiologista que vai estar sempre lá do lado para atender um paciente com FA de alta resposta, um flutter atrial agudo, um ataque cardíaco ventricular. A maioria dessas arritmias vão aparecer no primeiro atendimento para o médico não cardiologista, né? Então, beleza. Os primeiros dois pontos é esse. A arritmia pode ser complicado? Pode, mas quando você pega as raridades, né? As coisas do dia a dia, não tem tanto mistério de você aprender desde que você siga o método certo. E aí, qual é o macete para você não ficar, rapaz, olha, a arritmia, o que é que eu termino fazendo, né? Isso acontecia comigo quando eu estava na residência de cardio. Eu quero separar um ataque cardíaco de QRS largo, eu quero saber se é uma TV ou se é um ataque supra com aberrância. Tem critério de Verekay, tem critério de Brugada, tem critério de Pavlov, tem vários critérios. E o que é que a maioria das pessoas fazem? Só decora aquele bocado de critério. O critério X, primeira coisa diz isso, segunda coisa diz aquilo, pá. O que é que falta? Por quê? Por que é que o critério de Brugada pergunta se tem ausência de RS de V1-AV6? E por que isso acontecer seria indicativo de TV? Por quê? Por que o critério de VDK, o primeiro, ele pergunta se o QRS em AVR começa inicialmente com a onda R longa e se isso acontecer é TV? Por quê? Então, grande parte das fontes, quando você vai ver, até de livros mesmo, eles não explicam muito, eles simplesmente dão lá os critérios e falam, olha, se acontecer isso é TV, se acontecer aquilo ali é ataque supra, um exemplo, né? E a eletro é muito isso, se você ficar só decorando, se você não entender o que você está vendo, você vai esquecer. Eu digo isso porque várias vezes eu decorei critério de Brugada, critério de Verekay sem entender, e acontecia o quê? Depois de um mês, dois, como é que era mesmo? Rapaz, agora eu tô esquecendo, o primeiro era isso, o segundo era aquilo, é isso, é tal coisa. Esqueceu, porque você não aprendeu, você decorou. Então, um grande esquema para você saber dominar esses critérios para arritmias, tá? Você entender o processo que está acontecendo, entender por que aquele eletro está se formando, aquele traçado se forma de tal forma. A gente faz isso com frequência também. Se você colocar no YouTube aí de graça mesmo, Cardio Papers, taquicardia ventricular, Cardio Papers, entrada nodal, vai aparecer um bocado de vídeo da gente e a gente vai explicando por que os traçados acontecem daquela forma. Então, resumindo, a arritmia não é para mim, é só para arritmologista, etc. É muito difícil de aprender. Mito. De fato, existem arritmias complicadas, tal, mesmo para os arritmologistas, mas 95, 98% dos casos são aquelas arritmias do dia a dia que qualquer médico deveria ser capaz de diagnosticar.